E é tão engraçado, eu lembro que a gente tava... Naquela vez que saiu aquela matéria do Globo falando que tinha gente descobrindo o filme brasileiro através do TikTok e tal. E eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso, falando isso e tal, falando assim, pô, quando o filme tá disponível, as pessoas querem ver, não é falta de interesse. E aí, eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso e tinha muita gente comentando no vídeo, falando assim, pô, na verdade eu tenho uma propensão... Eu gosto de ver filme brasileiro, quando eu vejo que tem um filme brasileiro legal, assim, que parece legal, eu gosto de ir lá ver. Não só porque tá falando da minha língua, mas porque tem um jogo de referências ali que eu compreendo, porque se passa numa cidade que parece com a cidade que eu moro, tem algo de familiaridade, assim. Aquele filme Marte 1, tem uma cena que o moleque cai da escada, e aí tem um plano da calçada, assim, e ele tá de havaiana, assim, aquele chinelo de moleque, assim, e é uma calçada... Sabe aquela calçada com o quebrada, assim? Assim, cara, isso é uma calçada brasileira. Assim. Assim, caralho, velho, isso aqui é a infância de todo mundo. Você vê esse plano aqui, você sabe que você já... Assim, eu já fiz isso, eu já caí da bicicleta assim, eu já passei por isso. Já topei o dedo. Eu já topei o dedo. Eu tava com um chinelo desse jeito, assim. O natural é a gente se reconhecer no filme. O natural é a gente assistir o filme e falar assim, pô, já vivi isso aí, eu sei como é isso aqui. Eu sei como é... andar por esses lugares. Eu sei o que é outro filme também da filme de plástico, que é o Dia Que Eu Te Conheci. Pô, esse é bom. Pô, esse é massa demais. Bom demais. E aí eu saí desse filme que tem uma cena enorme, que eles estão numa praça enorme, Quando assim, eles vão beber? Belo Horizonte, bebendo, assim. Eu saí de filme com sede pra tomar uma cerveja. Nossa, eu queria tomar cerveja naquele lugar ali, sabe? Que é o lugar que tem, em várias cidades do Brasil, tem uma praça, assim, que você senta e você toma uma cerveja olhando o movimento da cidade, assim. Fiz, porra, essa sensação que gera de você assistir uma coisa que você reconhece e que dá vontade de viver aquela vida ali também. O natural é a gente se identificar com os filmes. Mas aí você vai, bota, tocha filme brasileiro, o filme americano, no público, enfia o filme goela abaixo, a gente fica com essa sensação estranha de que a nossa infância, a nostalgia de infância que a gente tem que ter é a nostalgia do subúrbio americano. As casinhas lá, Homem de Ferro, ou, sei lá, eu fico pensando muito... Prince of Bel-Air. Ou fico, tipo, De Volta pro Futuro, sabe? Assim, E.T., são bons filmes, não é shortando o filme, mas que é isso, são filmes de infância que a gente absorve também como filme de infância. A gente nacionaliza o filme americano. Mas a gente não viveu aquela infância, a gente não morou naquele bairro. Às vezes a gente associa até mais por onde a gente viu, com quem a gente viu. Que coisa que a gente também pode ver nos filmes, essas coisas, sabe? Só que a gente não tá tendo essas produções chegando até a gente. Só que aí vira, né? A infância vira aquilo. A imagem de infância vira... aquelas molequinhas de bicicleta naquela rua de subúrbio ali e tudo mais. É completamente diferente. O normal, meu ponto é esse, o normal é a gente assistir um filme brasileiro e a gente gostar. A gente já tá predisposto a gostar. Perfeito. Mas a gente é ensinado a não gostar. Sim. A gente é ensinado uma coisa que não é natural. Sim. Perfeito. E é isso em qualquer lugar, na verdade, né? Japonês gosta de filme japonês, italiano gosta de filme italiano, brasileiro gosta de filme brasileiro, americano gosta de filme americano. A diferença é que existe uma lógica imperialista, e essa lógica imperialista domina as ideias, o mundo das ideias, a ideologia, né? E isso se materializa na prática, no nosso mercado exibidor monopolizado, em poucos grupos, e o mercado produtor monopolizado internacional predando o nosso cinema, enfim. E aí o gosto é construído pela oferta, né? Você oferta muito filme e você constrói esse gosto. E aí o cinema para de ser uma forma da gente ver a nossa realidade refletida e discutida e passa a ser o que estão exportando pra gente. E isso acaba se refletindo também na realidade. Se gosto não fosse construído pela oferta, o preço por lugar do meio da prateleira do supermercado não valeria muito mais. E vale. Aquilo que tá na nossa meio, faixa. que você tem, vale muito mais pro vendedor. Essa é uma das questões, né, da regulação de proeminência, né? Sim. Então, de você, por exemplo, você abrir o aplicativo e já ter... Tem que ter um filme brasileiro ali já na primeira tela, na hora que você abrir o aplicativo. Sim. Tem coisas mais complexas que isso, assim. A causa de recomendação algorítmica, de você, tipo... Depois que você assistir um filme, aquele filme que aparece embaixo, já ser... Tem uma série de outras coisas que vão entrar em mais detalhes. Essa é uma das questões, né? A proeminência, a propriedade intelectual, né? A gente garantir que esses filmes sejam
que esses filmes sejam propriedade intelectual dos profissionais do audiovisual brasileiro. A gente não fala do profissional do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, como trabalhador de verdade. As pessoas não têm... O senso comum, de uma forma geral, ele tá num lugar que é muito distante da realidade. A gente acha que o trabalhador do cinema brasileiro é a Petra Costa. Walter Salles, é o Walter Salles, sabe? Pessoas que... E aí, na verdade, a gente tem pessoas comuns. Então, assim, é a pessoa... É o pessoal do filme de plástico mesmo. E, assim, é o assistente de direção, é a pessoa que faz o catering do filme. Pô, você vai passar horas filmando ali, tem que ter comida pra todo mundo. Alguém tem que cozinhar aquela comida. Alguém tem que carregar aquele equipamento. Alguém tem que ligar... Cara, uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida em set de filmagem, e todas as vezes que eu fui em set de filmagem, assim, você sempre se depara com isso, é com aquele profissional técnico que é o cara que consegue construir um bagulho ali na hora. Porque o diretor falou assim, pô, e se a gente filmasse dali, hein? Aí eu fiz, pô, como é que a gente faz? Pô, tem que botar um negócio ali. Não, peraí. O cara faz em 15 minutos, velho, o negócio. E bota lá. Isso aí é aptidão. Isso aí o cara aprendeu anos pra fazer isso. O cara teve... Alguém ensinou pra ele. O cara tem uma criatividade que ele aprendeu a ter no dia a dia. Sim. Pra poder ter esse tipo de solução. Pô, vou filmar aqui, a câmera vai estar lá. E ela vai descer assim. E é uma coisa de improviso. Acontece muito essa coisa do improviso, assim. De tipo, vamos fazer assim? Pô, como é que faz? Eu dou um jeito. E aí, isso eu acho muito interessante, essa coisa do eu dou um jeito, porque é o discurso, né? Um dos discursos que se usa é isso, assim. O Karim, ele falou, até citei isso no vídeo, que ele fala que o cinema brasileiro tem uma grande capacidade de cicatrização. Ele tava falando mais no sentido de não tô mais pessimista, na verdade. Fora de contexto, parece que ele tá romantizando, mas na verdade ele tava falando de pessimismo, num tom pessimista, de que, pô, a gente tá o tempo todo ralando pra conseguir alguma coisa, e aí o fato da gente tá ralando pra conseguir alguma coisa e a gente conseguir alguma coisa vira justificativa pra sucatear mais. Sim. Então o fato da gente ter ganhado um Oscar, ou Cannes agora, tipo, pô, vocês conseguem tanto com pouco? Precisa de mais. Você já conseguiu o Oscar com esse pouco que tem, então não precisa de mais dinheiro, né? Isso é usado em todos os setores. Na saúde, professor de escola pública ouve isso o tempo inteiro. Pô, a pessoa tem que fazer milagre com pouco, então não precisa de mais dinheiro, né? Muda de profissão. E aí no final do ano. Mas é isso, assim, você fica vendo... Você vê... É um trabalho que muitas vezes é físico, o trabalho de estar no set de filmagem. É um trabalho de carregar peso, de ficar muitas horas em pé. E isso não é reconhecido como trabalho, cara. E essas pessoas estão ali, ralando todo dia pra sobreviver. Porque se formou, cara, estudou cinema, estudou audiovisual, tá lá e tem que ganhar. Ah, tem que fazer um filme incrível pra... Não, você não precisa fazer um filme incrível pra você ser reconhecido pelo seu trabalho. Você trabalhou, cara. Sim. O seu trabalho era entregar isso aqui. O seu trabalho não é... Sabe? Tem essa mistificação também, sabe? De que a gente precisa merecer. Ou, tem que merecer. Esse cara, é trabalho. As pessoas estão ali trabalhando. Sim. Elas precisam ser remuneradas pelo trabalho dela. E precisa garantir. E aí essa remuneração, assim, a gente pode falar dessa remuneração no sentido de investimento. Tipo, o Prodecine, que era, né, um edital de inovação para que as pessoas pudessem trabalhar e para que um dia elas façam um grande filme. Mas eu acho que também eu tenho essa defesa do filme medíocre. Lógico. Sabe? Nenhum filme... A gente não precisa só fazer filme genial. Sim, perfeito. Filme perfeito. A gente pode fazer filme medíocre. O americano faz o tempo todo, caralho. O tempo todo. Porra. Mas é isso. E eu, assim, na verdade, eu tenho tido um apreço até pelo filme medíocre. Não filme medíocre. Que bom que ele existe. Que bom que vocês estavam empregados, gente. Que bom que vocês estavam empregados, cara. Que bom que vocês fizeram acontecer aqui. E todo mundo ganhou dignamente aqui pra fazer esse bagulho acontecer. E eu não tô falando de filme medíocre tipo Marvel, não. Porque aí já é outra coisa. Mas, assim, às vezes eu vou ver um filme brasileiro mesmo, assim. Eu já vou... solto, assim, tipo, eu já vou... Não é que eu gosto de qualquer coisa, mas eu vou meio que até num tom de admiração, assim. Pô, galera, fizeram esse filme, né? Que legal que o cara teve essa ideia e conseguiu fazer. Pô, às vezes a execução... Teve alguns momentos que pecou um pouco na execução, mas, pô, o cara teve essa ideia e ele foi até o fim com essa ideia, cara. Pô, imagina, demora muito, né, pra você fazer um filme. Sim. E aí, às vezes, o cara tem uma ideia completamente maluca e... Igual eu tava vendo o filme do
do Levi Salgado, esqueci como era o nome, era Punk, chama Os Punks, Os Filhos da Noite. É um filme horroroso, dos anos 70, não sei, acho que é dos anos 80 já. E aí é um filme pós-apocalíptico, uma coisa meio Mad Max, só que se passa em São Paulo. E aí a galera com roupa da 25 de março, assim, fazendo os negócios lá. E eu assisti esse filme e eu fiquei assim, meu Deus, que besteira. Mas eu amei, eu vibrei, assim, caralho, o cara fez, né? O cara foi lá, imagina isso, nos anos 80, ainda era ditadura, o cara foi lá e gravou, levou a câmera lá, gravou no centro de São Paulo, comprou roupa na 25 de março e fez essa porra desse filme. Porra, é bom pra caralho, velho, que o cara fez isso. Que bom que fez isso. E que eu ainda consigo assistir essa merda. Devia estar restaurado pra assistir em qualidade melhor. O Mujica, pô. O Mujica, o que ele fazia com o cinema na boca do lixo, nossa, é uma loucura. Fazer o cinema de fantasia, o cinema fantástico, de terror. Na margem do Rio Tietê, sabe? No resto de Mata Atlântica que havia em São Paulo. Havia ainda, né, Diego? Sim. Aquela época, década de 60, 70 ali. Mas elas são feitas de deposição de cinzas. Pois havia. Houve, em um momento, resquício de Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Vida em São Paulo. E diz a lenda que houve até peixe no Tietê. Olha só. Gata. Essa lenda não foi comprovado cientificamente. Não foi comprovado cientificamente ainda. Mas tem um outro filme também, o Cidade Oculta, brasileiro também, que também tem essa pegada meio distópica ali da década de 80. Maneiraço o filme também. O próprio Ilha dos Prazeres Proibidos também tem um pouco disso. Ilha dos Prazeres Proibidos. Tem muita coisa, assim. E eu assisto vibrando, cara. Eu assisto vibrando. Hoje em dia, antigamente eu era mais... Sim. Eu era mais snob, assim, com algumas coisas. Hoje em dia eu assisto vibrando. Pô, que legal. Eu admiro muito a vontade da pessoa. Eu admiro muito o vigor. A coragem de fazer filme no Brasil. Eu admiro muito o vigor. Assim. A gente recebeu o Érico Rassi aqui pra falar sobre o Oeste outra vez, falar sobre cinema. Legal. Todo. Não vi ainda esse filme, todo o Oeste outra vez muito foda, muito foda. O comeback dele também é muito legal, mas o Oeste outra vez ainda é melhor do que comeback. E aí ele tava conversando com a gente justamente isso, assim, a gente tem... Ele lançou o Esta Outra Vez esse ano, 2025, e no filme tava o Babu. O Babu era um dos personagens do filme, um dos atores no filme. E esse filme foi filmado antes do Babu estar no Big Brother. Caralho. Foi filmado em 2019. E ele foi lançado em 2025. 6 anos depois. O processo de se fazer cinema no Brasil, como é complicado, difícil, sabe? E o filme anterior dele é de 2014, Comeback. Lançado em 17. Assim, o tanto que se demora pra fazer cinema no Brasil. Ele falou que ele tirou muita coisa do bolso pra fazer Comeback. Muita gente faz isso, cara. Tira do bolso pra poder... Pô, o cara compra aqui. Ano passado eu fui jurado de um festival de curtas de faculdade, assim, sabe? Era o estudante universitário fazendo filme. Eu lembro que a gente juntou numa chamada todos os jurados, assim, e a gente tava definindo qual que era o critério, assim, tipo, a gente vai... Porque tinha filmes muito diferentes um do outro, inclusive de orçamento. Então, tinha filme que era de faculdade particular, de rico, e tinha filme de universidade pública, a pessoa que tá lá na luta, fazendo do jeito dela, assim. E aí a gente meio que sentou, assim, numa hora pra avaliar e falar assim, cara, o que a gente quer incentivar? A gente quer incentivar que as pessoas façam o melhor que elas podem com o que elas têm, ou, sabe? Ou a gente quer que esse aluno dessa faculdade, cara, compre a melhor câmera, a melhor lente, use o melhor equipamento de luz, mas com pouca substância, assim. Porque você olhava, assim, você via a diferença muito clara do filme que era do aluno de uma faculdade muito cara e do aluno que não tinha dinheiro pra fazer, que fez o que deu, assim. Sim. Mas o filme do aluno que... Não é romantizando a precarização, mas assim, mas você via que tinha uma vontade de fazer aquele negócio. Que o cara fez, assim, e tinha uma ideia interessante ali. Tipo, que ideia interessante, né? O cara... Vamos seguir com essa ideia até o fim e fazer do jeito que a gente conseguir. E aí a pessoa vai, assim, porque você vê que tinha muita vontade de fazer. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal. É isso, não tô romantizando, assim. Acho que todo mundo deveria ter condições materiais de fazer suas ideias acontecerem. Sim. E permitir que diferentes vozes possam contar diferentes histórias. Sim. Mas tô falando muito mais no sentido de eu enquanto pessoa que tá assistindo, assim. Às vezes eu percebo isso. Às vezes eu tô assistindo e eu
eu valorizo isso. Eu gostei disso aqui porque o cara foi até o fim, sabe? O cara não desistiu, não teve vergonha do que ele tava fazendo. Principalmente. E só foi. E eu acho isso muito legal. Sim, perfeito.